Salmo 103, versículo 2, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Senhor, muito obrigado por mais este momento juntos, como igreja, reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nosso coração é realmente grato por mais este ano que se finda e porque a Tua presença sempre esteve conosco. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, porque o Senhor é amoroso, é bondoso, é misericordioso, é paciente. O que seria de nós sem Ti, Senhor? Abençoa, Senhor, este tempo de palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tinha preparado um estudo aqui em Lucas 2, de 22 a 35, para falar sobre a vida de Simeão. Não a vida dele, mas o curto. São alguns versículos que aparecem na história deste homem, logo após o nascimento do Senhor. Porque iria dar continuidade ao que iniciei na semana passada, falando do nascimento do Senhor e de todos os benefícios que isso nos trouxe. E na semana passada falamos que as pessoas comemoram o Natal hoje em dia, mas não fazem ideia do que estão fazendo. E é uma festa que perdeu qualquer significado que pudesse ter. Nem sequer a base bíblica para se comemorar essa festa, mas a reunião de família e tudo. Mas até mesmo Jesus foi perdido completamente nesta festa que é comemorada. É mais uma festa para reunir a família, comer bastante, distribuir presente um para o outro. E nós vimos ali na semana passada o nascimento do Senhor, como naquele momento não havia para ele onde se hospedar, não deram lugar a ele, como tem sido até hoje. Poucos têm sido aqueles que dão lugar para o Senhor. Mas depois nós vimos que o Senhor se revelou a um grupo de pastores, pessoas humildes, e revelou a salvação a ele. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eles foram até lá ver e voltaram glorificando a Deus. Basicamente foi isso que nós vimos na semana passada. E hoje eu ia dar continuidade falando sobre Simeão e Ana, que logo depois disso são dois senhores, dois idosos ali que encontram o Senhor. Eles estavam nessa expectativa. Mas até pelo que nós cantamos e as orações de cada um, eu acho que o nosso coração está grato pelo aquilo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. E como uma última reunião do ano, amanhã teremos reunião novamente, mas a última reunião de sábado, pensei que nós podíamos ter um tempo de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Claro, meditar um pouco nas Escrituras, eu lembrava que enquanto cantávamos de um texto em Lucas, onde o Senhor cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer. E este texto que nós lemos aqui no Salmo 103, o salmista diz, primeiro ele está dando comandos à sua alma, O salmista, ele fazia isso com frequência. Ele falava com a sua própria alma e dava ordens a ela. E aqui ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando, o teu lugar, ó minha alma, é um lugar de bendizer ao Senhor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças, ele dá mais um comando à sua alma. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Por que o salmista faz isso? Porque a nossa tendência é nos esquecermos das bênçãos e dos benefícios do Senhor para nossas vidas. O Spurgeon tem uma frase muito interessante. Ele diz que nós costumamos escrever
as nossas bênçãos na areia, que a água vem e apaga, mas os nossos sofrimentos nós escrevemos no mármore. E nós ficamos lembrando daquilo e remoendo aquilo. Mas o pecado da murmuração é algo muito grave diante do Senhor que nós temos. Porque quanto mais nós meditamos em quem é o Senhor e o que Ele fez por nós, mais motivos nós temos para agradecer. Claro que o Evangelho que é hoje em dia pregado, que não tem nada a ver com a glória de Deus, com a salvação, faz com que os homens reclamem de suas vidas quando eles não estão prósperos, quando eles não gozam de boa saúde. Então os homens acabam tendo motivos para agradecer a Deus só pelas coisas terrenas, se vai tudo bem com eles, se tem dinheiro na conta, se tem um carro bom, se a saúde está em dia. Podemos agradecer por isso, claro, e devemos ser gratos por tudo. Certa vez, um puritano chamado Matthew Henry foi assaltado. E quando ele chegou em casa, ele tinha alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou o assaltante. Eu fui assaltado, porque eu já fui salvo por tua graça. Senhor, eu te agradeço porque o que Ele me levou é terreno. Você vê onde o nosso coração está, muda completamente se nós seremos gratos ou não ao Senhor. E aqui é o comando do salmista para a sua alma, de não se esquecer. Se ele está dando este comando é porque ele possivelmente se esquecia e nós nos esquecemos. Talvez nós pudéssemos usar um pouco deste nosso tempo aqui. Enquanto eu prego a palavra do Senhor, vá lembrando dos benefícios que o Senhor concedeu a você e a sua família. As coisas que você tem para agradecer. Ah, mas você não sabe como foi um ano difícil. Foi um ano tormento, foi cheio de tormento na minha família, as coisas não foram tão boas. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor não desperdiça nenhuma circunstância ou experiência que nós passemos. Na verdade, todas elas fazem parte do seu propósito eterno, para nos amadurecer, para nos conformar a Cristo. Quantos e quantos motivos nós temos para dar graças ao Senhor. O maior deles, em Lamentações, há um versículo que diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Nós não temos nenhum motivo para se queixar de nada, mas com frequência a nossa língua é murmuradora. Nós reclamamos das nossas condições, nós reclamamos da falta disso, a falta daquilo. Mas quando Jeremias está escrevendo suas lamentações, ele diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Se há algo que nós devemos lamentar neste ano, são os pecados que nós cometemos. São as falhas que nós tivemos. É a ingratidão do nosso coração diante daquele que abriu mão da sua glória para nos salvar. Então, este é um bom princípio para nós guardarmos. Se eu tenho queixas, e as minhas queixas não são por causa dos meus pecados, o meu lamento não é por isso, eu estou lamentando pela coisa errada. Encontraram Maria e perguntaram: por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Puxa, então o cristão, se ele tem motivos de lamento, é pelo pecado. Se ele tem motivos de lamento, é porque agora ele não está com o seu Senhor. Ele sente saudade disso. Mas mesmo assim, veja que tipo de lamento eu estou falando. Eu estou falando de nós lamentarmos pelos nossos pecados e nós lamentarmos a ausência do Senhor. Porque Ele disse que quando Ele fosse tirado do mundo, o mundo se alegraria, mas aqueles que são dele chorariam. Fariam jejuns e lamentariam, porque o noivo lhes foi retirado. Se há motivos de lamento, são estes.
porque o nosso Senhor ainda não voltou. Mas veja que até este lamento, ele não pode nos consumir, porque nós temos esperança, ele vai voltar. Ele vai voltar, nós estaremos com ele. Uma vez que nós fomos salvos, a vida mudou completamente. A forma como nós enxergamos o mundo muda completamente. A pior coisa que pode haver é um discípulo do Senhor sendo um homem triste, carrancudo e reclamão. Além do mau testemunho que isso dá. Este é teu Senhor e teu Salvador, você serve a Ele e vive assim, mal-humorado o tempo todo. Os crentes não, irmãos. Os crentes são pessoas felizes, eles são alegres. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, eu me alegrarei. Me parece que estas coisas estão distanciadas do que é pregado hoje, mas isso não está distante da Bíblia. Isso não está distante da palavra de Deus. Qual é a tua alegria? Onde está a tua alegria? Nossa alegria está em nosso Senhor. Ele é nossa alegria, Ele é nosso prazer, Ele é nosso sustento, Ele é nossa provisão, Ele é nosso tudo. Vamos abrir lá, irmãos, em Lucas 17. Versículo de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Nós veremos aqui a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Algumas coisas muito importantes nessa passagem aqui. Primeiro, 10 leprosos. Vocês sabem que a lepra tem um significado muito profundo nas Escrituras. A lepra fala de nossos pecados, de nossa impureza, de nossa imundície. E é dito que quando eles viram Jesus, eles gritaram para que Jesus tivesse compaixão deles, mas mesmo assim, eles se mantiveram longe. Porque um leproso, por exemplo, talvez vocês lembrem do caso de Miriam, quando ela ficou leprosa, ela foi tirada do acampamento, porque não pode permanecer junto a um leproso. Tem que ser tirado do acampamento. Moisés teve que interceder por ela. O Senhor tirou a lepra dela e ela foi devolvida ao acampamento. Então ali eles estavam pedindo compaixão a Cristo, mas eles sabiam que eles eram leprosos, então eles mantinham a distância. Eles não podiam viver em sociedade normalmente. Um leproso naquela sociedade era alguém que ficava completamente à margem. Ele não podia sair, ele não podia ser visto, as pessoas não o receberiam bem. Mas todos nós aqui sentados éramos estes leprosos. Todos nós éramos estes. Diante de Cristo, diante de Deus, santo, 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 nós imundos. A palavra de Deus diz que nossas obras de justiça não passam de trapos da imundície. Se as nossas obras de justiça são trapos imundos, as obras de justiça, imaginem os nossos pecados, as nossas falhas.
tantas e tantas coisas que ofendem a Deus, se aquilo que nós fazemos de melhor é imundo diante de Deus, imagine os nossos pecados, as coisas que fazemos de pior. Mas o fato é que o Senhor teve compaixão de nós. O fato é que quando nós gritamos, tem compaixão de nós, Ele teve. Ele perdoou os nossos pecados. Isso é motivo para nós agradecermos para o resto de nossas vidas. Viveremos e entraremos na glória e passaremos toda a eternidade, ainda assim não teremos condições de agradecer a tudo que Ele fez por nós, se toda a eternidade ficarmos louvando e adorando. Ele mudou a nossa sorte. Nós estávamos indo para o inferno. Esse era o nosso destino, por causa dos nossos pecados. E é estranho, né? Se para aquela sociedade inteira, um leproso que seja, um leproso, não seria bem recebido. Imagina 10 vindo na direção, gritando. Somente alguém misericordioso e compassivo como nosso Senhor poderia curá-los. Ele deu uma palavra a eles, dizendo que eles deveriam ir ao sacerdote. Porque os sacerdotes é que tinham que inspecionar isso segundo a lei. Inspecionar, fazer os sacrifícios necessários com relação à lepra. Havia leis relativas a isso. Mas quando o Senhor deu aquela palavra, os 10 se curaram. E quando eles estavam indo de caminho a isso, um deles, que nem sequer era israelita, era um samaritano. E os samaritanos, vocês sabem, eles não se dão bem. Eles não se dão bem. Quando o Senhor, por exemplo, lá em João 4, ele tem um encontro com uma mulher samaritana, certo? E os discípulos ficam ali meio que impressionados, mas no sentido negativo. Como é que ele está conversando com essa mulher e ainda sendo samaritana? E você lembra naquela conversa com o Senhor que ela diz: nós, samaritanos, dizemos que aqui, vocês dizem que lá. Havia ali divergências. O Senhor contou também aquela parábola que deixou todos os fariseus muito irados, quando ele disse que o samaritano tratou bem da pessoa. Os samaritanos eram pessoas... Leproso e samaritano é duplamente rejeitado, é duplamente sem valor. Mas o que acontece com uma pessoa que é tão rejeitada, que é tão sem valor e que reconhece isso quando ela é salva, quando ela é curada? O que acontece? Haviam 10, por que só um voltou para agradecer? Quem é mais grato? O Senhor contou, lembra daquela história que nós já há pouco vimos, daquela mulher que chorava aos pés do Senhor e enxugava com os seus cabelos? E Ele contou aquela parábola a Simão, aquele fariseu que o recebeu, e disse: um homem devia 5 denários, outro 50, ambos foram perdoados. Quem você acha que vai amá-lo mais? Eu suponho que, respondeu o fariseu, eu suponho que aquele que foi mais perdoado. Você está certo. Foi o que ele disse. Então, como é que nós podemos ter um coração mais grato ao Senhor? Quando nós reconhecemos quem nós éramos e de onde fomos tirados. E aí, tudo é uma questão de com que você compara, de comparação. Quando a gente vai ficar vendo os nossos problemas, poxa, muita dificuldade que eu tive e tal, mas aí, se você está focado naquele problema, isso vai gerar no seu coração essas coisas. Agora, quando você para refletir sobre o que realmente Deus fez por você, você não tem nenhum motivo para reclamação. Nenhum. Seu destino era o inferno. E lá está aquele leproso. Um dos 10, versículo 15, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Quando nós não somos gratos ao Senhor, nós somos parecidos com estes 9.
Nós somos parecidos com estes 9 que receberam a cura, mas prosseguiram o seu caminho. Só este leproso samaritano ouviu: a tua fé te salvou. Os outros não ouviram isso. Porque eles receberam aquilo que é apenas externo. Eles receberam apenas uma cura física. E o seu coração não era grato nem sequer por isso. Mas quando aquele homem chegou ao Senhor, de joelhos, caindo aos seus pés, ele pôde ouvir dos lábios do Senhor: a tua fé te salvou, vai em paz. Quanto nós temos para agradecer ao Senhor? Porque hoje nós podemos ter paz. Porque nós fomos libertos do império das trevas. Toda vez, irmão e irmã, que nós tivermos um motivo de reclamação, nós precisamos nos lembrar disso. Todas as vezes que nós acharmos que as nossas circunstâncias não são justas, poxa, por que eu estou sendo tratado assim? Nós perdemos de vista, irmãos. Nós perdemos de vista quem nós éramos. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele diz: eu, que noutro tempo fui blasfemo e insolente, perseguidor da igreja, encontrei misericórdia. Quem nós éramos noutro tempo? Quem nós éramos? De onde o Senhor nos tirou? O que Ele fez e o que Ele tem feito em nossas vidas? Nós olhamos, às vezes até é uma vergonha, nós, por exemplo, lembrarmos dos nossos cultos familiares e a falta de gratidão que há em nossos corações. A falta de gratidão que há quando nós, uma simples refeição, fazemos orações tão vazias. Sabe por quê? Que a gente acha que é isso mesmo, Deus não faz mais que a obrigação dele em nos dar estas coisas. Mas não, nós não merecemos nada, nada. Sabe qual é o momento em que a gente mais é grato? Nos momentos em que o Senhor nos leva às maiores aflições e nós vemos quem nós somos. Que miserável é a nossa carne, não é, irmãos? Que nós precisamos passar por sofrimentos profundos para ter gratidão a Deus em nossos corações. Quantas e quantas vezes Israel não se esqueceu do Senhor, aquele que o livrou? Tantas e tantas vezes. Nós não fazemos isso em nossas vidas? Eu estou falando de gratidão, irmãos, aqui. E gratidão não é só a gente orar e agradecer. Gratidão é como a gente vive para o Senhor. Um coração encharcado de graça, ele está sempre contente, independente da situação que ele enfrenta. Porque ele está encharcado da graça do Senhor. Podem tirar tudo de nós, irmãos, mas não nos tiram nosso Senhor, nem nossa salvação. Podem tirar tudo. Nunca perderemos aquilo que tem valor, que é Cristo nosso Senhor. Eu gostaria de ir lá para Lucas 2. Eu fiz essa reflexão com os irmãos aqui, para que nós tivéssemos gratidão ao Senhor em nossos corações. Mas eu queria ver agora um pouquinho da vida de Simeão com os irmãos. Lucas 2, versículo... Vou ler do 22 ao 35. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo a lei, o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Bom,
Só uma pausa para explicarmos aqui. Aqui é logo depois do nascimento de Cristo, 8 dias depois ele foi circuncidado para cumprir a lei. E aqui, José e Maria o estão levando para apresentarem ao Senhor, conforme prescrito na lei, um sacrifício. Todo primogênito, segundo a lei, tinha que se oferecer um sacrifício. E lá, em Levítico, é dito que quando uma família era muito pobre, mas muito pobre, não possuía posse, e não tivesse como sacrificar um cordeiro, que esse sacrifício fosse feito com as rolinhas e os pombinhos. Isso está descrito lá em Levítico. Essa foi a família que o nosso Senhor escolheu nascer. E aqui nós aprendemos da humildade de Cristo. Como nós vimos, irmãos, e sabemos, Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, dono de tudo e de todos. Mas quando Ele se fez homem, quando Ele se fez carne, Ele escolheu nascer nestas condições. Sua família não tinha condições nem de oferecer um cordeiro em sacrifício. Eram tão pobres que tinham que oferecer passarinho, pombinho. Mas mesmo assim, em sua humildade, Cristo obedeceu toda a lei. Toda a sua vida foi para cumprir toda a lei. Para quê, irmãos? Porque está escrito que aquele que não cumprir toda a lei deve padecer, deve morrer. E Cristo nos substituiu. Então Ele cumpriu tintim por tintim. Cada parte, cerimonial, moral, tudo. Cristo cumpriu toda a lei. Pois está escrito, conforme Gálatas, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, irmãos. Aqui neste simples verso nós vemos essas duas coisas. A humildade de Cristo e a obediência de Cristo. A humildade é escolher nascer em uma família em que nem sequer tinha condições. E o que isso nos ensina, irmãos? Que essas coisas realmente não têm valor, irmãos. Cristo não precisou delas, irmãos. Mas Ele se fez pobre por amor a nós, para que nós enriquecêssemos, não com as coisas deste mundo, mas com sua graça, com o perdão de pecados. Agora, prosseguindo aqui, nós encontramos este homem chamado Simeão, que é um exemplo para nós. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, nestes 10 versículos aqui que lemos, eu quero que nós vejamos 3 coisas. A primeira delas é a nossa necessidade do Espírito Santo. A segunda é o que é a fé verdadeira. E a terceira, quem é nosso Senhor e o que Ele veio fazer. A primeira delas, irmãos, nós vemos do versículo 25 ao 27. Preste atenção. O Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 25, a parte final. Versículo 26, a primeira parte. Revelara-lhe o Espírito Santo. E o versículo 27. Movido pelo Espírito. Este é Simeão. Era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revelava as coisas para ele. E ele era movido pelo Espírito Santo. Esta é a necessidade que todos nós temos. Necessidade do Espírito Santo. Conforme nós sabemos, nenhum de nós chega à fé sem o auxílio do Espírito Santo. Ele nos deu um novo coração. Ele nos regenerou. Ele muda o nosso interior. Simeão era
conforme aqui diz, um homem justo e piedoso. Possivelmente um idoso, porque quando ele recebe o Senhor nos braços, ele diz: pode despedir em paz o teu servo. Já vivi demais, já está bom para mim. Já vi o que tinha que ver, já vi Cristo o Senhor. Mas aquele homem temente a Deus, piedoso, ele tinha uma única esperança em sua vida. Se nós sabemos, irmãos, houve do Velho Testamento ao Novo Testamento um período em que Israel viveu um longo período sem nenhuma profecia, sem nenhum profeta, um silêncio enorme da parte de Deus. Mas haviam profecias que em um determinado momento nasceria alguém, o Cristo, que salvaria Israel, que libertaria o povo. E lá está Simeão, este Senhor, que ele era dirigido pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo revelou a ele: antes de você morrer, você verá com os seus olhos o Cristo, o Senhor. Como nós necessitamos do Espírito Santo para nos guiar, para nos revelar, para nos mover em nossas vidas. Mas, no versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. No exato momento em que Cristo, com a sua família, estava ali, mostrando a nós humildade e obediência, Simeão se dirigia ao templo também, movido pelo Espírito Santo. O Espírito havia avisado que Cristo estaria ali, e ele foi. Mas, irmãos, seria fácil crer, ao ver Cristo, já um homem com 30, 31, 32, 33 anos, operando milagres, fazendo grandes sinais, dando maravilhosos ensinamentos. Mas a fé verdadeira, ao segurar uma criança, um bebê frágil nos braços, pode dizer: para mim está bom. Para mim acabou, Senhor. Para mim agora eu posso morrer. Pode despedir o teu servo em paz. Alguns chegam à fé no Senhor. Eu tenho sempre batido nessa tecla porque nós temos que combater esse evangelho maldito da prosperidade. Alguns chegam à fé dizendo: ah, Senhor, agora sim, pode me enriquecer, pode me dar bênção, pode me dar isso, pode me dar aquilo. Quando Simeão viu e segurou, ele disse: pode acabar. Pode despedir em paz o teu servo. Eu não tenho nenhuma esperança neste mundo. A minha esperança é Cristo e Ele já veio. Acabou. Agora eu posso ir para a glória. Essa é a nossa esperança, irmãos. Ou nós estamos ainda fixando os nossos olhos, os nossos corações nas coisas deste mundo? Esta é a fé verdadeira. A fé verdadeira se apropria de Cristo e diz: Ele é suficiente. É só o que eu preciso. Pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Outra coisa que é uma marca. Parece que Simeão tem medo da morte, irmãos. Mas é o que mais os homens têm. Os homens têm medo da morte. Ele diz: eu estou preparado. Já estou pronto. Pode me levar. Quanto mais segurança da salvação eterna nós tivermos, menos medo da morte. Alguém salvo pode ter medo da morte, o que significa que ele tem pouca segurança de sua salvação. Não deveria ter, mas quanto mais a segurança da salvação cresce em nossos corações, mais preparados nós temos para deixar este mundo e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas as verdades da palavra têm que criar raízes dentro de nós. Porque aí nós enfrentamos qualquer coisa neste mundo. Qualquer coisa mesmo. A história da igreja é rica em mostrar que irmãos, em face dos maiores tormentos, das maiores perseguições, eles não temiam aqueles que podiam fazer mal ao seu corpo, mas que nada poderiam fazer com a sua alma e seu espírito. Nada, porque eles pertenciam ao Senhor. Isso é o que nós podemos aprender com Simeão. Mas ele prossegue dizendo no versículo 32:
e luz para os gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Essa é, no Evangelho de Lucas, é a primeira declaração sobre os gentios, de que chegariam. Os gentios são os estrangeiros que não fazem parte de Israel, né? Que ele seria luz para a salvação dos gentios, que ele seria para a salvação nossa, nosso Senhor. Versículo 33. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos, e para ser alvo de contradição. E não é assim com nosso Senhor, irmãos? A uns ele levanta. E normalmente, irmãos, quem são aqueles levantados pelo Senhor? São aqueles que são como aqueles leprosos, que estão em ruínas, que reconhecem isso e que precisam da graça do Senhor. Reconhecem que são pecadores, reconhecem que são fracos. Então Cristo é para levantamento destes. Cristo é aquele que tira das trevas e leva para a luz. Mas e aqueles que não creem no Evangelho? Ele é para a ruína. Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento. Aqueles que não creem no Senhor, aqueles que não entregarem suas vidas a Cristo, aqueles que decidirem viver assim, estarão em ruína eterna. Por isso nós temos pregado o Evangelho, para que mais e mais pessoas saiam da ruína eterna. Depois ele termina dizendo: e também uma espada transpassará a sua própria alma. Ele está falando para Maria. A que ele se refere? Por que uma espada transpassaria a alma de Maria? Porque ela veria o Cristo crucificado. Pense, uma mãe, ela criou Jesus, ela o amamentou, porque ele se fez homem. Ela deu banho, ela viu tudo isso. E Simeão, cheio do Espírito Santo, está profetizando: uma espada vai traspassar a sua alma. Você verá ele sendo crucificado. Graças a Deus, irmãos, porque Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O último versículo que eu quero ler, irmãos, em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13, porque faz referência direta a isso. E os pensamentos de muitos serão expostos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Chegará o dia em que todos os homens terão que prestar contas a Deus. E não adianta se esconder. Cristo é este. Quem é Ele? É aquele que sonda mentes e corações. Os homens podem esconder-se e parecer aos olhos de outros muitas coisas, mas Deus sonda o profundo, sonda o interior, as motivações, os pensamentos. E isso ficará provado. Por isso, aquele que ainda não se entregou, aquele que ainda não creu de todo o coração, não se batizou, não se entregou, não deve perder tempo. Deve entregar-se a Cristo. Se crê de todo o coração que Ele é o Rei da Glória e o Salvador do mundo. Resumidamente, irmãos, porque eu tomei outra direção hoje ao falar sobre gratidão em metade do caminho, eu quero que nós saiamos daqui com essas duas coisas em mente. Gratidão por tudo que o Senhor fez por nós e ainda há de fazer. Lembremos da história daqueles 10 leprosos. Não sejamos como aqueles outros 9. Sejamos como aquele um que voltou para agradecer. E nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Por outro lado, nós aprendemos também com Simeão. E o que nós aprendemos com ele? Que a vida só tem um significado, um valor: ver a Cristo. Ver a Cristo. E se você viu a Cristo, se você tem certeza da sua salvação,
A qualquer momento você já tem certeza e fala, pode me levar, Senhor. Para mim, basta. Por outro lado, nós concluímos vendo que o Senhor provará mentes e corações, provará a realidade de cada um. Não adianta dizer ser cristão. O Senhor conhece a realidade, o profundo de cada um de nós. O Senhor nos abençoe, nos dê gratidão por tudo que Ele fez e que aprendamos com Simeão. O Senhor tenha falado a nós. Muito obrigado, Senhor, por Sua palavra.